Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. Apenas esses 3 primeiros versículos de uma história que é bem conhecida de todos nós. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 13. A palavra de Deus diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Senhor, conhecemos a Tua palavra, Pai. Temos lido a Tua palavra e acabamos de ler uma parte dela agora, Pai. Mas não queremos nos limitar apenas à leitura. Precisamos de entendimento. Precisamos que o Espírito Santo nos revele a Tua vontade ao deixar estas palavras escritas para nós, para o nosso ensino e para a nossa edificação. Vem falar ao nosso coração de maneira que a palavra que nós vamos ouvir possa ser posta em prática em nossas vidas, que nós tenhamos alegria em viver os conceitos da Tua palavra, que ela não seja um peso para nós, muito pelo contrário, que ela seja uma direção para cada um de Seus filhos nesse lugar. Eu te peço, fala conosco, usa a minha vida por graça e misericórdia, com a unção do Teu Espírito me abençoa, para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder. Barreiras sejam quebradas, para que o Teu povo possa dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, como eu disse, aqui há alguns versículos de uma história que eu creio que todos aqui já ouviram alguma mensagem, já leram, já ouviram alguma pregação sobre essa história que depois ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Nós conhecemos muito bem, eu já preguei algumas vezes à igreja sobre o contexto dessa mensagem, e não há dúvida de que o seu propósito inicial, quando foi proferida por Jesus, foi Ele quem proferiu essa história, essa parábola foi contada por Jesus, e há um objetivo muito direto do Senhor ao contar essa história: nos mostrar que, por pior que seja o fundo do poço em que a gente se encontrar, se nós nos voltarmos para Deus, se cairmos em si da nossa própria miséria e voltarmos para o Pai, Ele certamente nos acolherá de portas abertas e nos restaurará a condição de filhos. É isso que a Bíblia nos diz através dessa história contada pelo Senhor Jesus. Mas há algo que eu gostaria de abordar nesse tema, que também vejo aqui um ensinamento que nós podemos tirar dessa história, um pouco diferente do seu contexto, do seu objetivo final. Porque começa a história de uma maneira bastante peculiar. A Bíblia diz que esse homem, um certo homem, que não é identificado, é uma história contada por Jesus, diz que apenas ele tinha 2 filhos. Eles eram os 2 filhos deste homem, que parece ter boas condições financeiras, alguns bens, algumas propriedades e um bom dinheiro para deixar para esses filhos por herança. E diz a Bíblia que, de repente, num dia como outro qualquer, o mais novo, o caçula, que tinha, portanto, até menos direito, porque quem tinha mais direito era o mais velho, o primogênito, a ele ficava a maior parte da herança, mas diz a Bíblia, na história contada por Jesus, que o mais novo, um belo dia, resolve ter uma conversa com seu pai e simplesmente chega para ele, resumidamente, dizendo: Pai, me dá a minha parte dos bens que me cabe, me dá o que eu tenho direito. E ele chega para o pai e fala simplesmente isso. E aqui, irmãos, eu fico observando a reação desse pai narrado por Jesus, que na verdade, na história, no contexto, simboliza Deus. Deus é o Pai,
Concorda comigo? Deus é representado por esse pai. E esse filho mais novo, com menos direitos, de repente resolve pedir o que ele acha que tem direito. Porque na verdade ele não tem direito nenhum. Pensa bem, enquanto está vivo alguém, um herdeiro tem direito? Não. Enquanto o dono está vivo, o herdeiro não tem direito a nada. Então, há uma presunção nesse jovem, não é? De achar que tem algum direito. Exatamente exemplificando o homem hoje, atual, que é pecador, mas nem se dá conta de que é pecador, e que acha que tem direito de reivindicar de Deus alguma coisa. O homem iludido nos seus pecados também pensa ele que por ser alguém correto, Deus lhe deve alguma coisa. E na verdade Deus não deve nada a ninguém. Nós é que somos tremendamente devedores ao Pai, pela criação pelo menos, por existirmos, por subsistirmos. Tudo isso é uma dívida que temos com Ele. E esse filho mais novo também tinha só dívida, porque ele estava ali, porque foi o pai que o gerou. É por causa do pai que ele tinha alguma coisa para comer, era por causa do pai que ele tinha um lugar para dormir. Mas de repente, num dia como outro qualquer, ele de forma petulante resolve pedir um suposto direito, uma parte que lhe cabe nos bens, a parte que caberia ao filho mais novo. Ele vai pedir isso ao pai. E aí o que surpreende na história de Jesus é o que diz o verso 12, que ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Veja, a atitude do pai é que chama muita atenção quando eu leio esse texto. Porque, inicialmente, para aquele jovem petulante que não tinha direito a nada, que resolve pedir o que acha que tem direito. E o pai simplesmente diz assim: tá bom, pode ir. Está aqui o que você tem direito. Tá bom, estou aqui te entregando o que você acha que tem direito, eu sou justo, eu calculei direitinho, a sua parte é essa, toma a sua parte. E logo depois, diz a Bíblia no verso 13, que passado não muitos dias, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá viveu como queria, dissipou todos os seus bens, viveu dissolutamente. Mas, irmãos, vamos pensar um pouco na atitude do pai, que é a atitude de Deus também diante de um pecador, e essa atitude tem algo para ensinar também para nós cristãos, porque o que o pai estava para enfrentar com aquela atitude do filho era uma perda. Veja, ele perderia parte dos seus bens, que são dele. O pai não deve nada ao filho enquanto está vivo, irmãos. Filho não tem direito a nada enquanto o pai não morrer. Então, enquanto eu estou vivo, os bens são meus, eu uso como quiser, eu faço o que eu quiser dos bens, e eu não tenho que dar satisfação para filho nenhum. Esse era um direito do pai, mas ele simplesmente abriu mão desse direito. Simplesmente ele não foi possessivo com relação aos seus bens. Um coração leve, desprendido de apego material. Coisas que hoje em dia muito afetam a vida de nós, até de cristãos. Quantos cristãos vivem apegados aos seus bens materiais? E às vezes nem são muitos, mas a pessoa se apega, como se aquilo ali fosse a sua vida. E de fato se torna, porque Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a pessoa se apega aos bens materiais e vive apegado às coisas que tem e não admite a possibilidade de dar, de repartir, de abrir mão de direitos, nada disso. É uma preocupação excessiva com tudo que possui. Esse pai me ensina, já para começar, a não ter esse apego exagerado pelas coisas. E depois, pelo desenrolar do texto, a gente percebe que o filho mais novo pega tudo que recebeu e vai embora para um lugar longe, irmãos. Não tinha avião naquela época. Ele vai para um lugar longe. Possivelmente o pai nunca mais veria aquele filho. Iludido pela posse dos bens, iludido pela sensação de independência. Agora sou livre, faço o que quero da minha vida, vou para onde eu quero, gasto meu dinheiro do jeito que eu quiser.
E o pai simplesmente percebeu aquilo tudo e permitiu aquilo tudo. Simplesmente permitiu. Então ele não foi apegado nem a dinheiro, nem a um relacionamento pessoal. Você percebe como isso começa a ensinar a gente em relação a todas essas coisas que fazem parte da nossa vida? Todos nós nos relacionamos com dinheiro, todos nós nos relacionamos com pessoas, e muito da nossa paz de espírito, da nossa postura, da nossa vida, depende da maneira como nós exercemos esses relacionamentos. Se você não souber se relacionar com o dinheiro, você vai se dar muito mal na vida. E se você não souber se relacionar com as pessoas, você vai se dar muito mal na vida. Normalmente é isso que acontece. Mas o pai simplesmente abriu mão, entregou ao seu filho, o viu partir e deixou que ele fosse. Não ficou desesperado, agarrando-se às pernas dele, pelo menos não é narrado por Jesus. Não vá, meu filho, não vá, você vai ver que as coisas não são fáceis, não, meu Deus. E agora meu filho se foi. Você já viu essa história? Meu filho se foi, o que vai ser de mim? Ai, meu Deus, eu criei com tanto carinho, limpei aquele bumbum, passei talquinho hipoglós, e agora ele foi embora. Ó vida, ó azar. Você já viu gente assim? É você? Pode ser que seja, né? E você não tem coragem de admitir, mas é a gente que se apega demais e que depois faz disto uma razão de vida, para viver se lamentando e se lamuriando, porque meu filho me deixou, porque tudo que eu fiz por ele, eu dei tudo que ele tinha e ele foi embora. Irmãos, nós criamos os nossos filhos para o mundo. Talvez não com o desejo de que eles permaneçam no mundo no sentido maligno da palavra, mas não criamos os nossos filhos para nós. Eles vão crescer, eles vão decidir, eles vão agir, e você não vai ficar angustiado por causa da escolha de ninguém, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. E isso é uma verdade que não dá para a gente negar. E por mais que você instrua e ensine, por mais que você mostre o caminho que ele vai tomar depende da decisão individual dele e do livre-arbítrio que Deus lhe deu. E aqui o texto me ensina que esse pai, que representa Deus, ele está em paz consigo mesmo. Ele deu o seu dinheiro, isso não lhe causou nenhum pesar, nenhum arrependimento. Ele ouve seu filho dizer que vai embora, e isso também não lhe destrói a vida. Simplesmente, você quer ir? Você pode ir. Alguém diria, esse pai não ama o filho. Esse pai é insensível, esse pai é tão mau. Não teria gente que falaria assim de uma situação dessa, se ela fosse humana? Só que esse pai é Deus. E a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Deus nos ama. Só que a maneira de amar de Deus não é essa maneira melodramática que a gente costuma viver na nossa vida, que na verdade isso não é amor, isso é possessão, isso é domínio, entende? Isso é apego. E nenhuma forma de apego é abençoada por Deus, porque se transforma em idolatria. Assim é a relação com o ídolo. Meu filho não pode ser um ídolo para mim, entende isso? Meu dinheiro não pode ser um ídolo para mim. Minhas amizades, meus parentes, meus relacionamentos não podem se tornar ídolos na minha vida. Eu tenho que aprender a receber e tenho que aprender a abrir mão. Eu tenho que aprender a ter e também a não ter. Foi assim que o apóstolo Paulo viveu e falou lá em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então esse pai não é um pai insensível, mas é alguém que tem uma cabeça no lugar. É alguém que tem uma boa cabeça, é alguém que sabe amar, mas não crê que amor seja domínio. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus me ama, Deus ama você, sabia? Mas Ele não domina a sua vida. Ele te deu liberdade de arbítrio. Isso é uma bênção ou é uma maldição? Isso é uma bênção, mas eu tenho que saber usar bem a minha liberdade. Mas eu não sou um boneco, mas Ele me ama.
mas Ele me deu o direito de escolher. Então Ele não me controla como um boneco, mas Ele ama de tal maneira que mesmo que eu erre, Ele provê uma maneira de eu me recuperar. Mas se mesmo assim eu não quiser, eu não vou me recuperar e vou viver eternamente longe do Pai. Aquele pai sabia que seu filho poderia não voltar nunca mais. Poderia ter ido para uma terra distante, sofrer tudo aquilo que sofreu, e endurecer ainda mais o seu coração e morrer na mais extrema miséria. O pai não sabia o que iria acontecer com seu filho, porque o deixou escolher. Escolhe o que você quer fazer da sua vida. Então eu queria que a gente aprendesse essa manhã um pouco desse conceito de Deus, de ter um espírito liberado. Irmãos, nós fomos chamados à liberdade, como a palavra que nós ouvimos hoje na consagração. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Você foi chamado à liberdade, não à prisão. A Bíblia diz: não se submetam novamente ao jugo de escravidão, porque vocês foram libertos, você não pode voltar a ser escravo. E o pai me dá um exemplo de liberalidade. O filho chega: eu quero o que é meu, vai, toma o que é seu, pronto, pode ir, está lá. Beleza, não tenho nada aqui guardado no meu coração. E veja, quando a Bíblia mostra que o pai fez isso, está aqui no plural. Quer dizer que ele lhes repartiu os haveres. Quem pediu foi o mais novo, mas o mais velho recebeu também. Entende isso? Não está no singular, preste atenção no texto, você vai ver. Então ele deu para o mais novo e deu também para o mais velho, que nem tinha pedido, mas já deu a parte dele. Está aqui, ó, isso aqui também é seu, pronto. E o mais velho ainda fica com a maior parte, porque era o primogênito. E isso é ilustrado aqui, essa liberalidade do coração, de não julgar as coisas como propriamente suas e se apoderar delas como se fossem um grande tesouro. Ele simplesmente tomou aquilo que era seu e deu aos seus filhos, sem nenhuma cerimônia em relação a isso. E veja, a Bíblia não fala nada, Jesus não fala nada na história, se o filho tinha ou não um motivo para ir embora. Certamente que ele não tinha nada. Por quê? Estava ali vivendo. Pelo jeito, o pai, por ser alguém assim, era um bom pai. Era um pai que não aprisionava, era um pai que não cerceava, era um pai que dava liberdade aos seus filhos. E ele usou da sua liberdade, simplesmente pediu o que era seu, recebeu o que o pai lhe deu e acabou. Mas o pai não mostrou nenhuma reação contrária àquele pedido, não ficou indignado, não disse: quem você pensa que você é, meu filho, para me pedir isso? Nem esperou morrer, já está querendo meu dinheiro. A gente falaria isso? O que você acha? Eu acho que a gente falaria isso, numa situação parecida. Mas esse pai tem um espírito liberado. Irmãos, nós como cristãos temos que ter o espírito liberado. Às vezes o nosso espírito está preso, e está preso no que não deveria estar. Se estivesse pelo menos preso a Deus, seria uma bênção. Mas não estamos apegados a Deus, estamos apegados a coisas, apegados a pessoas, apegados a relacionamentos, tendo relacionamentos doentios com as pessoas, que tanto nos prejudicam, você não faz ideia. Mas prontamente esse pai dá ao filho o que ele pede e acabou. Mas quantos de nós têm dificuldade em abrir mão do que é seu? Porque o que o pai fez, ele abriu mão do que era dele, é dele, ele não tem a obrigação de fazê-lo, mas ele abriu mão. Quantos de nós têm dificuldade em abrir mão? Quantos de nós atravessa a Baía de Guanabara com o Sonrisal na mão? Chega do outro lado, o Sonrisal está inteirinho, a mão está fechada assim. A dificuldade de abrir mão, hein? Foi uma coisa que o pai mostrou aqui, mostrando que o nosso Deus é liberal. Ele dá liberalmente. Você já viu que a Bíblia, quando fala da gente dar alguma coisa para Deus, também requer que a gente dê liberalmente? E isso não está baseado em quantidade. O fator liberal está baseado no coração,
Por isso Jesus elogiou aquela viúva que deu as suas moedas no gasofilaço, que não eram grande coisa para o templo, mas para Deus significava muito, não pela coisa, mas pela liberalidade do coração. Então Deus está querendo de mim o mesmo que Ele mesmo é para mim, liberal. Ele me dá coisas que são deles e que eu não mereço receber. Deus faz isso contigo também ou só comigo? Ele te dá coisas que são dele, que você não merecia receber. Por que Ele faz isso? Porque Ele é bom, porque Ele é liberal. Não é como a gente só dá alguma coisa para alguém se alguém merecer. E assim mesmo a gente dá com muito cuidado pelo merecimento. Deus não, Deus é liberal. E isso é um exemplo muito grande para cada um de nós como vida. Então não importa a área, Deus é liberal em todas as áreas, é na área material, é na área pessoal. Ele não acha que Ele é dono do filho. O filho quer ir? Vai, meu filho. Vai, te abençoa, é isso que você quer? É isso, vai lá. Não é dono de ninguém. A gente às vezes é infeliz porque a gente acha que a gente é dono das pessoas. Você não é dono dos seus filhos, você não é dono do seu cônjuge, você não é dono dos seus irmãos, você não é dono da sua mãe, do seu pai, você não é dono de ninguém. Ser mal é dono de você mesmo, entende? Então vem muito sofrimento às vezes porque a gente se acha dono, proprietário das pessoas, proprietário das coisas. Nem das coisas somos proprietários, a Bíblia diz que somos mordomos das coisas que nos foram confiadas. Deus me deu algumas coisas para eu cuidar delas, mas elas não são minhas de fato. Nada é nosso, tudo é de Deus. E esse espírito possessivo é uma grande causa de sofrimento nas pessoas. Quantas pessoas a gente vê até dentro da igreja que sofrem, mas sofrem porque tem esse espírito de posse, de achar que as coisas são delas e que ela tem direito, e que isso é meu e que ninguém pode tocar. Mas esse pai vê a saída do filho com o seu dinheiro, vai embora, mas não fica amargurado, não fica choramingando pelos cantos, continua tocando a sua vida, não fica desesperado, achando que, meu filho, as coisas que aconteceram. Não, certamente não. Agora, é claro que como um pai, certamente ele vai sentir saudades. Quem é que não sente saudade de alguém que se foi? A gente sente saudade. Mas não porque a pessoa era minha, porque eu gostava dela. Ela não era minha. Eu posso sentir saudade, mas eu não posso morrer porque alguém morreu, porque alguém se foi, porque alguém me deixou, porque alguém foi embora. Eu não posso morrer por isso. Está entendendo isso, irmão? O pai certamente tinha saudade, mas você não vê no pai desespero. No versículo 20 aqui da parábola, aquela famosa palavra que diz assim: levantando-se foi para seu pai, já o filho voltando. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como é que o pai o enxergou tão de longe? Porque certamente havia no pai uma expectativa. Um dia meu filho vai voltar. Eu sinto saudade deles. Mas é uma expectativa que não é triste, que não é lamuriosa, que não é depressiva. É uma expectativa boa, de alegria. Por isso, quando o garoto vem vindo lá de longe, o pai já está vendo daqui. É a visão de alguém que tem esperança, mas não alguém que está dominado por um sentimento de posse, por uma angústia, por uma amargura, porque foi embora aquilo que eu achava que era meu. Então esse pai, ele certamente tinha saudade do seu filho, porque ele não estava amargurado também com seu filho, ele não estava chateado, apesar de tudo que aconteceu, daquele tempo todo de distância, sem ter notícia, não tinha WhatsApp, não tinha nada, irmãos. Foram muitos dias num lugar muito longe, sem saber o que estava acontecendo. Mas o homem está tão livre como pai, que ele não está na cabeça dele maquinando, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Pegaram ele, fizeram... Porque quando a gente fica assim, você já viu, às vezes acontece isso, o pai e a mãe perdem a criança na rua, já viu isso acontecer? Perde a criança sumiu, correu para lá e para cá. Aí quando acha a criança, tem dois sentimentos, um sentimento de festa e um sentimento de raiva. Já viu isso?
Primeiro um joga a culpa no outro. Foi você que largou o menino? Não, foi você. Uma raiva um do outro. E depois uma raiva do menino, dá uma surra. Né? Como é que você vai embora daqui? Não sei o quê. É assim ou não é? Então veio uma alegria, achei o menino, mas depois uma raiva danada. Porque aquele sentimento de posse estava ali. Com o pai não tem isso. Esse pai da história não tem esse sentimento de posse. Ele tem a expectativa boa de que o filho volte. Mas como ele não está com o seu coração ferido, amargurado, chateado, com raiva, ele não vai para o filho, está voltando, vem cá que eu vou te dar uma surra, agora tu vai aprender a ser homem. Ele faz isso? Não faz isso. A Bíblia diz que ele vai correr e abraçar o seu filho. E abraçar com alegria. Não com a cobrança, com a reprovação, querendo saber para onde você andou, fumou maconha, cheirou cocaína, o que você fez? Safado, te ensinei tanto. Ele fez isso? Não. Ele está com alegria, porque o coração dele está leve, porque ele é liberal. Ele não prende ninguém no coração, ele não prende coisa nenhuma no coração. O nosso coração, irmãos, deve ser totalmente de Deus. Não pode haver lugar no nosso coração para aprisionar pessoas, para aprisionar bens. Nosso coração tem que ser livre dessas coisas, porque enquanto estiverem pessoas e bens aprisionados no nosso coração, não haverá espaço para Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus está procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. O que quer dizer coração totalmente dele? Senhor, mas não tem uma vaguinha aqui para o meu filho, para o meu neto, para minha avó, para minha mãezinha? Não tem uma vaguinha aqui? Não, não tem. Totalmente diz que o coração é de quem? Isso quer dizer que você tem que odiar seu neto, sua avó, sua mãezinha, seu paizinho? Não. Mas o coração é do Senhor. Você ama essas pessoas, você deve amá-las, você deve cuidar delas, mas o coração pertence a Deus. Nenhuma delas pode estar aprisionada dentro do seu coração. Porque você que acha que isso é um bonito sentimento, na verdade isso é um sentimento maligno. Isso é uma idolatria de pessoas e de coisas. Isso é um sentimento que te afasta de Deus. Tem gente que se orgulha do amor que tem pelos filhos. Eu dou até minha vida pelos meus filhos. Isso é doença. Irmãos, isso é doença espiritual. Coração é totalmente de Deus. Você ama os seus filhos. Você ama a sua esposa. Você ama seu marido. Você ama seus parentes, mas o coração é totalmente de Deus. O Pai está nos ensinando aqui a ter esse coração liberal, livre, porque a perda, ela sempre vai trazer dor. Mas o Pai não acha que perdeu. Ele não perdeu o dinheiro, ele não perdeu o filho. Ele acha que ele está dando ao filho o direito de usar a sua liberdade. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Deus Todo-Poderoso não obrigou ninguém a amá-lo. O nosso amor é livre. Nosso amor é espontâneo. Ele me amou primeiro. Se eu vou amá-lo, é problema meu. Mas ele não força ninguém a amá-lo. Da mesma forma que nós não podemos forçar ninguém a nos amar. O amor tem que ser voluntário. Por que a gente não aprende com esse pai? Vamos fazer uma reflexão. Por que a gente se desespera com tanta facilidade? É porque o coração está possessivo. Quanto mais possessivo é o coração, mais desespero vem pela perda. Quanto mais o sentimento de posse, mais tristeza vem por aquilo que foi embora. Seja dinheiro, seja pessoa, seja parente, seja quem for. Como o sentimento de posse era muito grande, o desespero acompanha esse sentimento. O pai não, o pai abre mão. Abrir mão é uma coisa que parece tão difícil para nós. E quando a gente se apega a alguma coisa, a alguma pessoa, a algum bem, a gente faz tudo para defender aquilo que a gente apega. E a gente começa a achar que nós somos os defensores dos nossos filhos, os defensores dos nossos parentes. Se falar de um filho meu, já era. O colégio chama você para dizer assim, seu filho está terrível aqui na sala de aula. O que você faz? Troca ele de colégio. Infelizmente é isso que muita gente faz. Porque ninguém pode falar nada do seu filho. Todo mundo está errado, seu filho está certo.
Seu filho é um anjo que caiu do céu. Cuidado, quem cai do céu é demônio. Irmão. Então, de repente, seu filho é um demôniozinho, está achando que ele é um anjo. E não é. E a gente, então, fica com esse sentimento, com esse apego exagerado, se achando protetor, porque tudo que eu apego eu tenho que defender. Os bens são meus, então eu tenho que defender meus bens, eu tenho que ficar vigiando. Será que vão me roubar alguma coisa? Olha, tirar alguma coisa de mim. Ai, meu Deus. É aquele desespero. Aí o dia que é roubado, aí fica louco, né? Fica tudo jogado para o alto. E a gente precisa defender todas essas coisas. Isso dá um trabalho danado, irmãos. E a gente, para defender, se arma. Acaba tendo que se armar para defender. Se armar no sentido figurado. Porque você tem relacionamentos, você tem que se armar para defender aquele relacionamento. E você fica armado com relação às outras pessoas. Isso te torna alguém doente, com um comportamento doentio, que não consegue se relacionar com ninguém sem ter uma doença por trás do relacionamento, um jogo de interesses, porque está sempre armado, achando que alguma coisa ruim vai acontecer, defendendo seus bens, defendendo suas posições. Ai, meu cargo ninguém pode tirar, minha posição é intocável, porque a gente está sempre preocupadíssimo com essas coisas. Aí sabe o que Jesus falou para a gente? Abre em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde tem que estar o meu tesouro? No céu, porque aí o meu coração está no céu. Foi o que foi dito aqui quinta-feira. Se você não ouviu a palavra de quinta-feira, por favor, ouça pela internet. Na quinta-feira nós falamos exatamente sobre isso aqui na igreja. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o tesouro está no céu, o coração está no céu. E você começa a buscar as coisas lá do alto, onde Deus habita, e não as que são aqui da terra. E isso certamente vai terminar mal. Veja, o pai, ele não conseguiu tudo aquilo que ele tinha dormindo. O pai trabalhou para conquistar todas aquelas coisas, mas ele não estava preso a essas coisas. Ele não estava com sentimento de posse, nem em relação aos seus próprios filhos. Ele simplesmente abriu mão do patrimônio que ele construiu e não ficou desesperado quando o filho decidiu ir embora. Ele continuou vivendo a sua vida. Aí talvez você diga: pastor, isso é muito difícil. Talvez isso só seja possível porque esse pai da história é Deus. Eu não sou Deus, eu estou distante disso. Eu sei que nós não somos Deus, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a perfeição, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, se eu não consigo isso de cara, pelo menos eu tenho que experimentar isso através da minha dependência de Deus. Eu preciso me colocar na dependência de Deus para que Ele possa me curar dessas posses, desses sentimentos de posse, dessas coisas malignas que ainda rondam a minha vida. E para eu viver na dependência de Deus, eu tenho que aprender alguns conceitos. Primeiro, se depende de Deus, quer dizer que não depende de mim. Depende de Deus, então não depende de mim. O que depende de mim, eu preciso fazer. Mas o que depende de Deus, eu não consigo fazer exatamente porque eu não sou Deus. Então eu tenho que confiar na dependência que eu tenho de Deus. E como diz aquele versículo famoso que eu repito todo dia para você, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o meu bem, então eu fico descansado. Mas meu filho pegou meu dinheiro. Mas meu filho quis ir embora. Deus está no controle. Eu não consigo controlar a vida de um filho. Às vezes eu não controlo uma criança, vai controlar um marmanjo, hein? Às vezes um adolescente, você não consegue controlar, vai controlar um marmanjo. Então não tem como controlar. Então Deus está no controle. Deus é que sabe. Eu não perdi. Deus é que está tomando conta. Deus é que está cuidando.
E essa certeza é a confissão da nossa fé. Quando eu me apego muito, eu protejo muito o que eu tenho, na verdade quer dizer que eu não confio tanto assim no meu Deus. É como se eu pensasse, se eu não proteger o meu filho, Deus não consegue fazer isso. Deus confiou a mim a proteção do meu... Não, Deus não confiou a você a proteção do seu filho. Deus confiou a você a educação do seu filho, não a proteção dele. Deuteronômio capítulo 6 mostra lá, dizendo que você deve inculcar aos seus filhos a palavra e falar delas na tua casa. Isso é o que Deus determinou para você. A proteção não, a educação dos seus filhos. Educou? Maravilha. Proteger é com Ele, é com Deus, que Deus proteja, porque a Bíblia diz, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas isso é um ato de fé. Essa fé nós vemos na vida de Jó. Eu quero ler com você o texto em Jó, capítulo 19, você deve conhecer bem esse texto também, um versículo famoso, Jó capítulo 19, verso 25, olha a declaração de Jó quando perdeu tudo. Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó diz isso depois de perder todo o dinheiro, depois de perder todos os filhos, depois de perder a saúde, ele dá essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive. O seu está vivo ou está morto? O seu está vivo, então confia nele, entrega a ele, não tenha medo de perder nada, não tenha medo de abrir mão, entrega ao Senhor. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Então creia que Ele vive e que no fim você vai ver a sua mão. No fim Ele se levanta sobre a terra. É como disse Jó também no capítulo 1, logo no primeiro capítulo de Jó, no versículo número 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a declaração de quem é liberal, de quem não acha que é suas coisas, nem as pessoas, mas de quem sabe que tudo está nas mãos de Deus. Eu vim nu e eu vou nu. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas Ele continua sendo bendito. Então eu não vou ficar angustiado, eu não vou ficar encabrunhado, eu vou entregar nas mãos de Deus. Os meus bens, aqueles que eu amo, eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu não vou ficar dominando a vida de ninguém. Isso aí é dependência de Deus. E é a dependência de Deus que vai te fazer lidar com as perdas que a vida vai nos apresentar. Porque, irmãos, eu quero dizer uma notícia que, embora óbvia, precisa ser conhecida. A vida tem perdas. Quem nunca perdeu nada na vida, eu acho que não está vivendo. Toda vida tem perdas. Por menos que a gente queira, a gente vai perder alguém, a gente vai perder um dinheiro, a gente vai perder um emprego, a gente vai perder um relacionamento, a gente perde sempre alguma coisa na vida. Mas a única maneira de aprender a lidar com as perdas é seguir o exemplo desse pai. É ter um coração aberto e liberal e uma confiança irrestrita em Deus. Aquela confiança que Deus deu a Moisés ao dizer ao povo que marchasse em direção ao mar ainda fechado. Marchem, porque Deus vai abrir o mar. Essa é a confiança que traz paz na hora da perda. Se não existe isso, na hora da perda o que a gente vê é gente desesperada, puxando o cabelo, rolando no chão, abraçando caixão em cemitério. É isso que a gente vê, quando não há a paz de Cristo no coração, trazendo a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E é essa paz, é essa fé que faz com que a gente possa aguardar o reencontro com o coração aberto. Por isso o pai pôde se reencontrar com aquele filho que voltava todo quebrado, todo fedorento, sem dinheiro nenhum, comeu com porcos, mas ele abraçou o filho antes dele tomar banho. Ele mandou botar uma roupa nova nele, ele mandou botar um anel, mandou botar um sapato nele. Tudo isso o pai fez porque no seu coração não tinha espaço para nenhuma raiva, nenhuma mágoa, nenhum rancor.
então ninguém pode tirar aquilo que foi dado por Deus. Você não pode se prender a nada e não pode deixar que nada te prenda também. Só se prenda à presença de Deus e à dependência de Deus. Se você precisa aprender a depender de Deus, eu quero convidar você para fazer uma oração junto comigo agora, para que Deus acalme o teu coração. Se você crê que precisa aprender mais a depender de Deus, a descansar em Deus, saia do seu lugar, venha aqui no altar do Senhor, orar a Deus, colocar a sua vida diante dele e dizer: Senhor, me ensina a depender mais de ti, me ensina a confiar mais no Senhor, me ensina a abrir mão de coisas que eu tento a todo custo segurar, de coisas que eu tento a todo custo prender na minha vida. Eu não quero estar preso a nada, eu só quero estar apegado ao Senhor da minha salvação. Me livra, Senhor, desses apegos que não vêm de Deus, desses apegos que se tornam ídolos na minha vida. Se é contigo que Deus falou essa manhã, venha orar, venha entregar aqui no altar isso que te prende, venha deixar aqui no altar esse sentimento de posse e venha experimentar a graça de Deus, a confiança em Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Pai Santo, eu quero orar por meus irmãos que estão enfrentando de alguma maneira a dificuldade no que a tua palavra lhes falou ao coração. Talvez a dificuldade de abrir mão de alguma coisa, de deixar esse sentimento de posse sobre pessoas, posse sobre bens, deixar esse sentimento que acaba se tornando um ídolo na vida de cada um. E ensina, meu Deus, esses irmãos a depender mais de ti, Pai, a acreditar na tua supervisão sobre todas as coisas e que elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ajuda meus irmãos, Senhor, fortalece a fé de cada um e tira do coração tudo aquilo que está aprisionado, para que nesse coração só tenha lugar para o Senhor, para que esse coração seja totalmente teu, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, orando e abençoando os teus filhos esta manhã, crendo que a vitória já chegou, crendo que hoje é o dia da mudança, do desapego, para que a vida possa seguir em frente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus cure você, em nome de Jesus.